por mais que tenha uma bancada grande, como a proporcionalidade interna, a maioria é nossa, a gente pode emplacar todos os presidentes de todas as comissões. Então, o bloco que vence, às vezes vence e leva tudo, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Senado, em 2023. O Pacheco levou, mas, irmão, o bloco é o maior. Agora, se tu chegar na economia dos Estados Unidos, pô, o juros lá tá alto, né? Mas o cara, se eu deixar meu dinheiro dormindo aqui, eu ganho 4%. Pô, 4%, o cara prefere trabalhar, girar, investir, lucrar 7%, 6%, 5% que seja, mas a empresa dele tem valor de mercado, tá valendo mais. Agora no Brasil, cara, tu vai fazer todo o esforço, vai tomar processo trabalhista, vai pagar imposto para lucrar quanto? 6%, 7%? O dinheiro parado tu vai ter um rendimento de 15%. Então, o Brasil cria um ambiente para isso. Fica difícil. Aí, quando você vê o governo fica reclamando. Ele quer resolver as coisas na marra. Ele quer que no passo de mágica as coisas aconteçam, mas ele não cria o ambiente. Ele não dá segurança jurídica, ele não dá um sistema tributário melhor. As relações de empregos. É difícil. Então, assim, nós que estamos aí tentando empreender, a gente sente a dificuldade, pô. O peso do governo em qualquer negócio é muito grande, pô. Seja um canal no YouTube, seja um comércio, seja qualquer outra coisa. Sabe quanto é que tá o juro hoje de um financiamento aqui na Austrália de casa? Juro. Quanto? Ao ano? 5,8. Quem consegue comprar uma casa no Brasil a 5,8 ao ano? Tá doido. E aqui, aqui ainda tem outra coisa. Além do juro ser muito mais baixo, ó que negócio. No Brasil, se tu quiser ver a parcela reduzir, tu tem que ir pagando mais rápido, né? Isso. Aqui na Austrália, eles têm um negócio chamado Offset Account. Como é que funciona? Tu tem um empréstimo de 500 mil para pagar. Naquele mês, na hora que tu pagar, ele vai te mostrar, olha, vamos botar assim, você pagou uma parcela de 3 mil reais. Dos 3 mil, 1.000 a gente abateu no valor do empréstimo, 2 mil foi de juros, né? Porque você está devendo $500 mil. Se você pagasse isso mais rápido, você ia pagar menos juros, né? Então, os 3 mil que você deu, você vai abater 2 mil do valor da casa. Só que aqui tem um negócio chamado Offset Account. Você não precisa pagar. Se você deixar o dinheiro parado por 30 dias no banco, ele considera que aquele valor está pago. Se você sacar esse dinheiro, o empréstimo volta a subir. Exemplo. Você tem 300 mil no bolso. Você não vai pagar os 300 mil. Você vai pegar esses 300 mil e deixar parado no Offset Account. No mês seguinte, que vem os 3 mil de pagamento, em vez de deduzir 1.000 do valor da casa e 2 mil de juros, ele vai pagar 2 mil do empréstimo e o juro vai ser 1.000. Se você tiver um empréstimo de 500 mil e tiver 500 mil no Offset Account, você não paga nada de juros. Todo o valor que é debatido do seu pagamento, do financiamento, abaixo do valor total. Agora, se você pegar, eu tô com a necessidade, surgiu uma urgência, tem um compromisso de saúde, vou pegar o dinheiro que tá ali salvo na poupança no Offset Account para utilizar. Aí no mês seguinte o juro vem um pouco maior. Simples assim. Não basta ter um juro pequeno, ainda tem essa comodidade que o seu dinheiro não fica preso, você não precisa pagar de forma mais rápida. Eu entendi, vê se eu entendi bem. É porque o teu dinheiro parado, o banco já tá rendendo com esse dinheiro e ele não te cobra os juros. É como se ele já tivesse ganhado os juros dele com o teu dinheiro parado na conta, é isso? Isso, ele pode usar o teu dinheiro para emprestar para outras pessoas, etc, tudo mais. Ele parte do pressuposto que você tem um dinheiro, que se você quisesse pagar, você paga. E tá ali, ele vai usar o teu dinheiro para fazer negócio, né? O então, dinheiro para 30 dias. Se você financia uma casa por 5,8%, vamos arredondar para 6% juros ao ano. Essa casa, ela valoriza, em média, 5% ao ano. Então, você já está... A casa é sua, está valorizando, está pagando 6%, você já está empatando com a valorização e com juros. Aí tu pega no Brasil, o cara vai pagar 11%, 12% de juros. Então, fica muito caro. Nos Estados Unidos, o cara pega os juros, pega 5% também, financia 95% da casa. Ele dá 5% de entrada só. No Brasil, o cara... Aqui é assim também.
Aí também, 5%. aqui o cara tem que dar 20%. E ainda vai pagar... Aqui o governo ainda tem o chamado First Home Owners, né? Se for a sua primeira casa, o governo te dá um abate de 20 mil dólares. Era 20 mil dólares, não sei se aumentou. É o Minha Casa Minha Vida do Brasil, né? Que tinha, né? Pois é. Então, assim, cara, vamos lá. O governo tá estimulando a economia de que forma? O governo tá atuando em política pública nacional, na segurança pública, para tirar o medo da violência de que forma? Não, o governo tá arrecadando e gastando, arrecadando e gastando. E batendo em adversário político. Então, pô, se resume nisso. Aí nós brasileiros, todo mundo assistindo isso. Que expectativa... Pega a questão de importação, de tributo. Cara, não precisa não ter nenhum tipo de tributo para compra internacional. Vamos pensar o seguinte, quanto a empresa que opera no Brasil paga de imposto? Você fala, não, velho, a empresa vai pagar 30%. É 30% mesmo? 30%. Você importou de fora, é 30%. Porque se a lógica da importação que o pessoal diz, né, desse imposto de importação, é você proteger o mercado local, então você tem que fazer um negócio direcionado. Porque qual é a lógica de você cobrar imposto em celular se o Brasil não produz celular? Você só está encarecendo um produto que aumenta a produtividade das pessoas. Qual é a lógica de colocar tributo em computador? O Brasil não tem fábrica de semicondutor. Agora, se você quiser colocar um tributo em carro importado, beleza. A gente tem montadora no Brasil, né, Fábio? Tem montadora no Brasil, beleza. Não tem lógica você tributar produtos que o seu país não produz em valores absurdos, quando, na verdade, para alguns setores, eu acho que o governo teria, inclusive, muito mais ganho, porque a economia ganha muita mais dinâmica, se você tivesse menos imposto, porque o cara ia comprar. A quantidade de maquinário que eu vejo que um trabalhador médio na Austrália possui, porque ele tem que ter, aqui não tem essa opção. Quando você é contratado pela empresa, tem coisa que a empresa vai te dar, se for um equipamento muito caro. Mas, mecânico, vou falar da minha área. Cara, você não chega na mecânica e tá lá e você trabalha. Você leva todas as suas ferramentas. Todas. Até o scanner, hoje em dia, o mecânico já tem o seu. As mecânicas tem, mas os caras preferem ter os deles. O que a mecânica vai te dar, normalmente, é uns kits que... não é normal você ter só o seu, mas até hoje é também mais barato, os caras têm, mas vão ser coisas muito específicas, tipo o elevador, que o carro sobe e desce é da mecânica, né? Sei lá, uma coisa muito específica, por exemplo, um aparelho de balanceamento de pneu. Mano, você não vai ter uma máquina daquela para levar para toda a mecânica que você for. A mecânica tem a máquina dela, mas todo jogo de chave de fenda, chave boca, chaves diversas, torquímetro, digital, analógico, diferente tamanho, seja para você fechar o motor, né, que tem que ter um torquímetro menor, e os parafusinhos de cima ali do cabeçote, sei lá, um torquímetro para apertar a roda, cara, é tudo teu. É tudo teu. Mas você tem acesso, tem linha de crédito, as próprias empresas de ferramenta vão na oficina e te oferecem condições que realmente é juros zero, porque é interesse deles vender. Eles ganham, né? Eles lucram muito. E são equipamentos de qualidade mesmo. Você fala assim, cara, sei lá, quem trabalha com ferramenta pega e fala, meu Deus do céu, que ferramenta é essa? Às vezes o cara compra só por aquele fetiche de ter, porque são boas. Você fala assim, nossa, que ferramenta, viu? Minha Nossa Senhora. Aí imagina a produtividade desse mecânico e a produtividade de um mecânico no Brasil, que nem a chave boca dele tem catraca ali na parte do fundo para ele acelerar o serviço. Bota e tira, bota e tira, bota e tira. Pô, irmão, não tem como você comparar a qualidade do serviço, a rapidez e a produtividade. Então, como é que você vai querer produzir mais com menos? No final do dia, o Brasil está travado. São inúmeras amarras que não tem nenhuma proposta no momento. Nenhuma. E isso deveria estar sendo discutido. A direita deveria também, está falando aqui do governo, vamos cobrar a direita, eu cobro. Precisa uma discussão. Não acho que isso é uma coisa que um político vai fazer de cabeça, porque é algo muito mais trabalhoso. Mas a gente tem no Brasil hoje uma crise que passa em todos os partidos, porque os partidos têm as suas fundações, mas no final do dia os partidos se tornam só um local, quase uma empresa, que o único foco é colocar o povo na máquina. Cara, eu queria muito que o MDB tivesse uma identidade que fosse não totalmente diferente, porque muita coisa é concordar, mas que você fala, cara, eu sei o que é que o MDB pensa, eu sei o que a União Brasil pensa, eu sei o que o PP pensa, eu sei o que os republicanos pensam, você vê que existe realmente um programa, né, dentro desses partidos, o próprio PL, não tem. O PL, você olha,
você vê uma identidade muito mais por questão de Bolsonaro, os bolsonaristas, os conservadores, do que o partido em si. O PL recebe um fundo partidário gigantesco. Eu queria isso daí, o PL usar as suas fundações, traz os especialistas, ainda que não sejam pessoas perfeitas, cometam erros, mas discute, cara. Ter um plano é melhor do que não ter nenhum. E realmente assim um plano mais organizado, porque a direita ela vai voltar ao poder cedo ou tarde, e isso ajudaria até mesmo a oposição a fazer oposição na hora de encarar uma reforma tributária. Epa, essa reforma tributária, ela está de acordo ou contra o nosso projeto? O que é que o nosso projeto preconiza? Quais os caminhos que a gente quer desenvolver o Brasil? Pô, esse projeto aqui tá ruim, mas vamos tentar pelo menos incluir isso daqui, porque vai fazer sentido lá na frente pra gente, para quando a gente voltar. Então, a gente tem que se aprofundar nesse tipo de questão. Todos os partidos deveriam ter, todos sem exceção. A gente olha para os Estados Unidos, às vezes vê alguns exemplos, vamos também copiar as coisas boas, né? Não vamos só falar, pô, que inveja. Pô, vamos sair só da inveja, vamos fazer também, vamos colocar, né, em prática. Se eu tivesse a capacidade de fazer isso sozinho, eu teria feito. Eu não tenho, então estou aqui na posição de cobrança, né? Jornalista, falando, a gente tem, passa aqui as informações, vamos fomentar um debate público e pedir, né, que nossa classe política veja essas questões com carinho. Pois é, e tu colocou um ponto. A gente não vê ninguém debatendo isso. Não tem PL, não tem republicano, PP, sei lá, qualquer partido desse aí. Não tem. Primeiro que a gente tem até uma dificuldade de um equilíbrio partidário. Você tem... Quem são os partidos de direita? Não sabemos. Quem são os partidos ali preocupados com o desenvolvimento? Partido nacionalista, né? Quem são os partidos ali preocupados com o processo de industrialização do país, de infraestrutura? Quem está debatendo essas questões? Ninguém. Na questão da violência, que o Brasil derrete por dentro. Quais são os partidos que estão debatendo isso? Assim, cara, é difícil ver a nossa classe política e a forma como pensa o Brasil. Parece que a forma como pensa o Brasil é a seguinte, cara. Sufocar ao máximo a população, sufoca o máximo a atividade econômica para sustentar a classe política. Mas agora, uma hora essa conta não vai fechar, cara. Uma hora essa conta não vai fechar. O Brasil arrecada 3 trilhões. Qual o legado que vai ficar? Nenhum. Para ser justo, assim, eu sinto falta nos partidos, mas você vê alguns políticos. Aí é a pessoa em si, independente do partido que ela tá. Você pega, por exemplo, a deputada Júlia Zanatta. Ela comprou algumas brigas para ela e falou, cara, eu vou levar isso daqui à frente. Então ela tá batendo muito na questão do Drex, não só por bater, mas porque ela tá preocupada com esse crescimento do controle sobre a vida do cidadão comum e os problemas que podem acarretar diante da situação do Drex. Você pega o deputado Felipe Barros. O Felipe está discutindo questões de soberania nacional, sabe? O que é setor estratégico no Brasil, tentar colocar um enquadro para o dinheiro que vem de fora, em especial para financiar essas ONGs. O Felipe fez vários questionamentos ultimamente a diversas empresas que operam no Brasil, tem, sei lá, crescimentos estranhos, compras estranhas, sei lá, China comprando minas no Brasil. O Felipe Barros vai lá, ele questiona, está agora até na frente da Credem, colocando algumas coisas para avançar. Então você tem pessoas que estão aí, estão discutindo sobre isso. Agora, muitas dessas pessoas não têm, às vezes, o respaldo do próprio partido. Mas também você olha para o Brasil hoje e fala, cara, e aí? Hoje, os partidos de direita no Brasil, eu até discordo de muita coisa deles, mas o Novo é um partido que está na direita. Não é porque eu discordo dele que ele vai deixar de estar na direita. E o PL, você tem ali pelo menos 70 deputados, não são todos, né? Tem o PL que já estava lá desde sempre. Em termos de deputados federais, tem uma turma que é mais à direita. Lembrando que o partido tem deputado estadual, tem vereador, tem prefeito, que às vezes não tá nem ligando para essa questão ideológica. Então, assim, não tem hoje um partido ainda. O PL melhorou muito? Pô, melhorou. Eu acho que os deputados, eles vêm fazendo essa briga interna por ocupação de espaço. Tá o melhor partido do mundo? Não tá. Assim também como o Novo tem o problema deles. Mas você vê, poxa, pega os meninos jovens, o Carmelo Neto e o André Fernandes. Quem acompanhou tiveram vários embates, até o pessoal que comandava o PL lá no Ceará tomou uma decisão que ficou difícil de defender, abriu espaço, o Carmelo Neto e o André Fernandes conseguiram pegar o diretório do partido. Já consegue pegar, já consegue fazer algumas coisas. No próprio Paraná, o Felipe Barros vem conseguindo espaço, está montando sua base. Isso não é coisa nem que ele me diz, que eu escuto o pessoal comentando, elegeu uns vereadores, uns prefeitos que vão apoiar,
construir um projeto maior. Enfim, você tem nome no partido que está colocando, mas a classe política no Brasil como um todo, poxa, ainda deixa muito a desejar. Eu fico assim de cara como os partidos do Centrão, eles não conseguem entender que isso seria um ganha-ganha até para eles. Eu falo, pô, cara, o que é que custa para vocês fazerem pressão em torno disso? Sabe? O PP só teria a ganhar. Eu falo, cara, vocês só teriam a ganhar, vocês são idiotas. Poxa, coloca pelo menos a margem equatorial para avançar, você coloca esse assunto para avançar, seria muito bom, mas ninguém abre a boca para nada. Para nada. Só abre a boca para falar de questões do deixa disso, olha, o clima no Brasil tá muito ruim, temos que dar uma pacificada, ou para falar de 2026, os candidatos que eles querem eleger. O Brasil vive uma crise institucional gigantesca e ficam tampando o sol com peneira. Ok, mas assim, essa ausência do debate político onde é possível ter um movimento que pega, cara, pessoas individuais ali. Eu sei que você vai me dizer, provavelmente, Agla, mas começa em pessoas, começa no Felipe Barco, começa na Júlia, e aí eles vão criando espaço nos seus estados, e esse movimento vai dar algum fruto nacional em algum momento. Mas, por exemplo, o Republicanos ganhou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, né, com Hugo Mota. Pô, como é que o republicano pensa? Qual é a linha de pensamento dos republicanos? Ninguém sabe. Qual o compromisso com o Brasil dos republicanos? Ninguém sabe. Então, o compromisso com o Arthur Lira, né? É o sucessor do Lira. É isso. Exato, o sucessor. Então, assim, aí você tinha o PP lá, né, do Arthur Lira. Isso. Aí, cara, o partido pensa de que forma? Você colocou muito bem que quando tu olha pro PL, a nível de deputado federal, você pode ter uma bancada ali de direita, uma bancada dentro desse combo de valores aí que representa a direita. Só que o povão e a massa, né, esse público aí bolsonarista, ele vota em cima de um combo de valores ali que é muito caro para ele. O que o PL faz? Bota uma bancada para deputado federal, que essa bancada vai permitir o maior fundo partidário possível, e com esse fundão partidário aí, eles vão eleger o deles. Eles vão eleger o deles nas prefeituras, nos estados. Então, me parece que esses caras, ele tem uma finalidade, mas é freada nas comissões. Que cara desse aí foi indicado para as principais comissões, né? Eu fiz um react aqui. Todas as comissões, as principais comissões, ficaram com os deputados desses aí, de valores, de opiniões, né, de posições fortes. Olha todas só, as comissões. O PL pegou a vice-presidência. Isso. Do Senado, quem são os vice-presidentes? O vice-presidente é um. O vice-presidente do Senado da Câmara ficou na linha do PL Centrão. Perfeito, é isso que eu ia te dizer. O Altineu, e o vice-presidente no Senado, o Eduardo Gomes. Agora, quando você olha as comissões ali, que é o ponto, você tem a Credem com o Felipe Barros, você tem a de segurança, tudo bem. E aí você vai olhando. Não, perfeito. Então, mas assim, as posições mais estratégicas de mais poder, eles seguram. E aí, quando tu vai para as prefeituras, as lideranças políticas nas prefeituras, capazes de depois assumirem governos, não são desses caras. São desses caras mais de identidade. Aí que tá. Não são as posições de maior poder. O vice-presidente, ele não tem mais poder do que um presidente de comissão. Ele tem, assim, um papel de destaque que, em caso que o presidente não esteja lá, ele preside. Mas, cara, sem querer dourar a pila, coisa, assim, o cara não vai ficar dando bola nas costas. Você não vai conseguir colocar lá o nome que o cara que sabe que vai dar bola nas costas. Não funciona assim a coisa, né? Tanto que todo esse processo de eleição Câmara e Senado, ele parte de acordo político. Porque se você pegar o que está no regimento interno, o que é que o regimento interno diz? Vai ter, assim, as comissões, os cargos, assim, a composição das comissões, né, os titulares e suplentes, segue a proporcionalidade partidária, e aí você vota para escolher quem que vai ser o presidente. Em tese, teria que ter votação interna em todas. Só que o que o pessoal faz em termos práticos? Olha, nós temos um bloco de 400 deputados. Esse bloco está fechado.
Vamos acordar entre nós como é que vai ficar, porque quem não quiser seguir no acordo, como a gente tem 400 deputados, quem deixar de acordar com a gente, por mais que tenha uma bancada grande, como a proporcionalidade interna, a maioria é nossa, a gente pode emplacar todos os presidentes de todas as comissões. Então, o bloco que vence, às vezes vence e leva tudo, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Senado, em 2023. O Pacheco levou, irmão, o bloco é o maior. O meu acordo é esse, todas as comissões são minhas e do meu grupo. Então, é assim que funciona o meio de campo. Então, qual é a regra? O partido que tem a maior bancada escolhe primeiro. Isso vai ter. Mas depois, né, de escolher primeiro, aí o segundo, uma bancada, vai escolher segundo, terceiro e tudo mais. Tem partido que vai escolher de novo antes de outro partido escolher, porque a partido é grande demais, tipo o PL, então consegue pegar mais de uma comissão importante. Mas dificilmente o PL vai conseguir pegar ao mesmo tempo a Credem e a CCJ. Né? Sei lá, CCJ e coisa lá. Não, peraí, mano, uma ou outra, porque o outro partido vai querer, não vai conseguir pegar a CCJ e a relatoria do orçamento. São coisas que são bem disputadas. Escolheu, é a vez do outro. Então, dificilmente o segundo é tipo um jogo de futebol. Te bateu baba. Para o ímpar, um escolhe um, vai escolher o melhor jogador, outro vai escolher o segundo melhor jogador. É não é futebol. Então, dentro aí do cenário, o pessoal foi lá e conseguiu pegar. E as comissões, ela tem um papel de destaque que você controla a pauta, a ordem do dia. A quantidade de coisas que você pode fazer. Assim, você pode travar o projeto, você pode sentar em cima do projeto a vida toda. Tem como contornar? Tem. Chega lá o líder do governo, o líder do PT, coleta assinaturas, tem lá os vice-líderes assinando, que compõe lá, que mostra que tem 257 deputados apoiando ele, pode apresentar esse pedido, requerimento de urgência para o Gumota, e o Gumota vai lá, coloca em pauta, e você consegue levar o assunto diário para o plenário, sem passar pelas comissões. Mas fazer isso o tempo todo, ainda mais com o Centrão não é bobo. Cada pedido de urgência é um novo pedido, né? É uma coisa a mais que o governo cede. Então, nada você está emparedando o governo. Tá nas comissões, além de audiências públicas, para você comandar um monte de gente, são as próprias leis que você escolhe, que você dá tração, que você escolhe relatoria. A direita, eu fico triste de ver que eu não cobro 2019. 2019 era tudo mato. Tínhamos acabado de chegar na presidência. Não precisava entender como é que funcionava esse jogo. Você, além da questão das comissões, você tem os cargos na mesa diretora, que foi o que você falou. O presidente da Câmara, né? Mas esse daí vai escolhido pela maioria, e além dele você vai ter o primeiro vice, o segundo vice, o primeiro secretário, o segundo secretário, fora os reservas. São 11 cargos na mesa diretora. Como você tem 513 deputados para 11 cadeiras, você tem uma regra que é mais ou menos que é a regra dos 46, que significa o quê? Qual é o bloco que venceu a presidência da Câmara? Vamos falar de 2021, foi o bloco do Lira. Né? O bloco do Lira tem 300 e tantos deputados, ou seja, vamos botar assim um número, vamos botar que ele teve 300, e o bloco do Baleia Rossi teve 200. Então o Lira vai escolher uma cadeira primeiro na mesa diretora, então o Lira vai lá e escolhe. Você pega 300, subtrai 46, fica 254. 254 é maior que 200? É. Então o bloco do Lira vai escolher de novo. Então, além da primeira vice-presidência, pode escolher de novo o cargo que quiser. E vai indo até o número... Sempre o número maior vai escolher primeiro. Então, na época, teve isso na eleição de 2021, teve os acordos que foram feitos, a biaquices na CCJ, a promessa queria colocar para andar a questão do voto auditável, que se criou uma comissão especial, mesmo com as interferências que houveram na época, que derrotaram o projeto dentro da comissão especial, ainda assim, Lira levou o projeto para o plenário e perdeu no plenário de novo, mas aí ficou no passado, mas o acordo era isso, colocar para avançar e colocou, não era aprovar, né? O acordo, o Centrão nunca vai te prometer aprovação. Enfim, tudo rolou. 2023 não teve discussão, porque o Lira já estava reeleito. E o Pacheco tinha a possibilidade de perder. Por isso que o Rogério Marinho veio com a candidatura, vai lá, teve 32 votos. Aí a gente chega agora, 2025, depois de um tempo de experiência, e mais uma vez vem aquelas discussões. Ai, mas vai apoiar o Alcolumbre, depois de tudo que o Alcolumbre fez, vai apoiar o Hugo Mota, por que não apoia fulano, ciclano, beltrano? E aí você vê deputados, gente que tá na máquina, falando, comissões não servem de nada. Cara, beleza, comissões não servem de nada. Agora, o mesmo deputado que fala isso, depois que o PL vence, né, assim, fecha o bloco e o Hugo Mota vence, ele quer presidir a Credem. Aí tu falou, irmão, tu não falou que a comissão não servia de nada? Agora ela serve pra alguma coisa? Que papo maluco é esse, velho?
Sabe? Mas a comissão... Não era melhor perder em pé do que ganhar de 4, agora ela serve, agora tu quer presidir? Ah, vai tomar banho, né? E daí você começa a ver todas essas contradições, você fala, gente, em 2019, tem um vídeo clássico do Ciro Gomes com o André Sadi, que aí você vê a diferença do tratamento na esquerda. O Ciro Gomes falava assim, ó, pode pesquisar, foi a entrevista que o Ciro Gomes concedeu para o André Sadi em 2019. Nós sabíamos que iríamos perder, mas a gente tinha que conter danos. Olhamos os nomes que estavam na mesa, a gente viu o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia cumpre acordo, faz isso, faz aquilo outro. E a prova é que o Rodrigo Maia cumpre acordo. Tinha lá o pacote anticrime. O Rodrigo Maia foi lá e colocou na mão do Marcelo Freixo a relatoria. Então já vê um texto construído. O texto já está pronto. Então todo o trabalho da comissão começa a ver o quê? A tentar desfazer uma coisa, aí tem que nada escrever a emenda do que você quer tirar, do que você quer acrescentar, convencer a colocar em pauta, para no dia que colocar em pauta, ter quórum, avisar para as pessoas das mudanças que você quer fazer, então já cria dificuldade. A esquerda ela consegue olhar e entender como é que funciona o jogo real, porque funciona assim, não é questão se você gosta ou desgosta, funciona desse jeito. Mas a gente fica aqui até hoje, o dia de hoje, tendo que repetir mais uma vez. E uma coisa é uma pessoa comum sentir raiva, outra coisa, sei lá, é seu Zé Dona Maria. Outra coisa é um cara que vive disso, como um deputado. Eu não aceito que políticos, sabe, fiquem dando informação maluca ou ficar jogando pra torcida só para ter ganho político em cima de uma situação que passa longe de princípios e valores. Passa longe disso. O Mota, todo mundo sabia que ele estava eleito desde outubro do ano passado. Por que todo mundo sabia? Porque todos os portais de imprensa e jornais tinham dito, ó, o PSDB já fechou apoio, o Republicano já fechou apoio, é porque é o partido dele, o PP fechou apoio, União Brasil fechou apoio, o MDB fechou apoio, o Podemos fechou apoio. Todo mundo estava apoiando. O próprio PT já estava ok com o nome, porque sabia que ia levar. Então, assim, isso é uma certeza que o cara vai ganhar. Vai ficar sem comissão nenhuma para quê? É assim que vai vencer a política? Não, vamos dar todas as comissões, todos os cargos na mesa diretora para o PT e para o Centrão. E assim a gente vai salvar o Brasil. Não, mano, não dá, velho. Eu vivo no mundo real. Quem não vive aí, me perdoa.